Olha, se todo mês parece aquela montanha russa de emoções, sabe, de desconforto, então este material é para quem está buscando um jeito mais equilibrado de lidar com a famosa TPM. A gente vai descobrir como a solução pode estar literalmente no que a gente come. Sabe aquela sensação cólica, inchaço, que parece que não vai embora nunca? Irritabilidade, que qualquer coisinha já vira um estopim e aquela vontade louca por doces. Pois é, soa familiar para muita gente, né? Mas a boa notícia é que esses sintomas não precisam ser os donos da situação, não. E se a chave para aliviar tudo isso estivesse na nossa alimentação? É isso mesmo. Hoje, a gente vai fundo no que dizem os especialistas para entender como a comida pode ser a nossa maior aliada nessa luta contra os sintomas da TPM. Ok, mas para a gente encontrar a solução, primeiro a gente precisa entender a causa, né? Afinal, por que esses sintomas todos acontecem? A resposta, gente, está na nossa biologia. E isso aqui é muito importante, viu? Não é coisa da cabeça de ninguém, não é imaginação. São alterações do nosso corpo reais que dá para medir e que justificam cada um desses desconfortos. É o nosso corpo mandando um sinal de que algo está mudando por dentro. E olha que interessante como tudo está conectado. Pensa assim, é uma reação em cadeia. Primeiro, a inflamação geral do corpo aumenta. Sabe o resultado? Dor, cansaço, dor de cabeça. Ao mesmo tempo, os níveis de serotonina, que é aquele neurotransmissor do bem-estar, sabe? Eles despencam. E aí, tá explicado o mau humor, a irritabilidade e aquela vontade desesperada por doce. Para completar o combo, vem as contrações uterinas que causam as famosas cólicas. Uma coisa vai puxando a outra. Tá, então a pergunta que fica é: como a gente quebra essa cadeia? A resposta, infelizmente, não é uma pílula mágica para tomar só na semana da TPM. É muito mais sobre uma estratégia consistente, de longo prazo, que a gente constrói no dia a dia. E tem uma frase da nutricionista Thaisa Leal, que é uma das fontes aqui da nossa análise, que resume isso perfeitamente. A chave principal é melhorar os hábitos de uma maneira geral, ou seja, a base para um alívio que dura não é focar só naquela semaninha, mas sim cultivar hábitos saudáveis o tempo todo. Pensa bem, é como o colesterol. Ele não baixa em uma semana, né? O nosso corpo precisa de tempo para se adaptar, para responder a uma nova rotina. São as mudanças que a gente faz ao longo do mês inteiro que vão, de fato, fazer a diferença quando a TPM bater na porta. Então, o ponto central é esse: adotar uma dieta anti-inflamatória. E calma, isso não quer dizer uma dieta super restritiva, cheia de não pode. É muito mais sobre dar prioridade para comida de verdade, alimentos que naturalmente ajudam a combater a inflamação, que a gente já viu que é um dos principais gatilhos dos sintomas. Beleza, então vamos para a parte prática. O que exatamente a gente deve colocar no prato? Vamos começar com a lista do sim, ou seja, os alimentos que a gente precisa incluir na rotina. E essa frase aqui é uma dica de ouro. Variedade de cores significa variedade de nutrientes. Um prato todo colorido não é só mais bonito, não. É um sinal claro de que a gente está consumindo um monte de antioxidantes e vitaminas diferentes que são essenciais para combater a inflamação. Então, vamos detalhar essa lista. Olha só, gorduras boas, tipo as do abacate, das castanhas, elas são ricas em vitamina E, que é um baita antioxidante. Frutas e vegetais bem coloridos, eles têm beta-caroteno, que ajuda o corpo a lidar com o estresse. Especiarias como gengibre e canela são verdadeiros anti-inflamatórios naturais. E o magnésio, que a gente acha em sementes, castanhas e aveia, esse é fundamental, gente. Ele age como um relaxante muscular, ajudando muito nas cólicas. Ah, e o ômega 3 da linhaça também é um super combatente da inflamação. Proteína de boa qualidade em toda a refeição ajuda a estabilizar a fome. E sim, pode comemorar chocolate amargo acima de 60% cacau, porque ele é rico em magnésio e ainda ajuda na produção de serotonina. Perfeito para aquele mau humor. E já que a gente falou em gordura, é super importante fazer essa distinção aqui. A questão não é cortar toda a gordura, mas sim escolher a gordura certa. As que vêm de castanhas, sementes, abacate e azeite são nossas aliadas. Agora, as de frituras e lanches ultraprocessados, essas aí só pioram a inflamação. Bom, agora vamos virar a moeda. Porque tão importante quanto saber o que comer a mais é saber o que é bom a gente diminuir para não piorar os sintomas. Essa lista aqui dos gatilhos é bem direta, olha só. Alimentos processados, especialmente os ultraprocessados, são lotados de sal escondido, o que causa aquele inchaço e retenção de líquido. Carne vermelha em excesso pode aumentar a inflamação no corpo. Açúcar e álcool, então, eles bagunçam açúcar no sangue e podem piorar a retenção de líquidos e o humor. E a cafeína, em excesso, ela pode deixar o sistema nervoso a mil, aumentando a irritabilidade e a ansiedade.
E só para a gente ter uma ideia mais clara sobre o sal, a recomendação é de no máximo 5 gramas por dia. Isso é tipo uma colher de chá. Mas o pulo do gato é que o grande vilão não é o sal que a gente põe na comida, mas o sódio que já vem escondido nos produtos industrializados. Por isso, ler o rótulo faz toda a diferença. Ok, mas não é só sobre comida, né? Existem outros elementos que podem dar aquele apoio para o nosso corpo. Vamos falar um pouquinho de suplementos e, mais importante ainda, de alguns hábitos que são a base de tudo. Olha, alguns suplementos podem ser grandes aliados. O magnésio, a gente já viu, é ótimo para as cólicas e para o humor. O ômega 3 é um anti-inflamatório poderoso. O 5-HTP pode ajudar com o humor e com aquela vontade de doce, porque ele participa da produção de serotonina. E tem também um óleo de prímula. Mas atenção, um aviso super importante. Suplemento não é para tomar por conta própria, tá? É fundamental ter a orientação de um profissional de saúde. Agora, se liga nesses 2 hábitos, porque eles são a base de tudo. Primeiro, ter proteína em todas as refeições. Isso ajuda a estabilizar a fome, a controlar os desejos por doce, sabe? E segundo, que talvez seja o mais importante de todos, abandonar de vez a mentalidade de restrição. E essa frase aqui diz tudo. Restringir demais dá fome e sentir fome é normal. Você tem que comer. Gente, tentar fazer dietas muito malucas, muito restritivas, especialmente nesse período, é um tiro no pé. O corpo precisa de energia. Sentir fome é um sinal de que ele precisa de combustível. A mensagem é clara. A solução não é a passar fome, é comer de forma inteligente, respeitando o que o nosso corpo está pedindo. No fim das contas, a mensagem central é sobre empoderamento. Não é sobre ser perfeito da noite para o dia, é sobre progresso. São as pequenas mudanças, feitas com consistência, que vão construir uma base sólida para um bem-estar que dura. E isso pode transformar a maneira como o corpo passa por cada ciclo. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Essa jornada para lidar melhor com a TPM talvez comece com uma pergunta simples, mas muito profunda. Como é possível ouvir e respeitar melhor o próprio corpo? Entender os sinais que ele dá e responder com cuidado, com nutrição, em vez de ficar lutando contra, sabe? Essa pode ser, no final, a mudança mais poderosa de todas.